Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de redação. Pessoal, vamos continuar na aula de hoje então com as correções dos exercícios. Hoje nós iniciamos na página 13 com o texto do Denis Rosenfeld relacionado à questão lá do desarmamento da população, ser favorável ou ser contra. Lembra, né, que a gente está trabalhando com texto dissertativo argumentativo, então os temas costumam ser temas de interesse coletivo, de interesse da sociedade. E essa é uma questão que já há algum tempo ela é bem atual e bem debatida. Aí, o exercício que está localizado na página 14, mas que daí eu já coloquei aqui no mesmo slide, as páginas 13 e 14, pedia para vocês preencherem o quadro com base na opinião do Denis Rosenfeld sobre a liberação das armas. Então, ali no primeiro tópico intitulado Autor, o que vocês tinham que colocar ali? Quem era o responsável pela opinião? E quem é o responsável pela opinião no texto 6? Denis Rosenfeld. Então, era o nome dele que vocês iam colocar ali. Qualificação do autor, ou seja, qual que é a ocupação dele? Tem onde ele trabalha? Se tem, era para colocar. No caso ali, estava logo após o nome dele. Olhem lá, Denis Rosenfeld, o que ele é? Professor de filosofia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tinha que colocar todas essas informações, tá? Aí depois tinha lá qual ponto de vista era o do Denis Rosenfeld. Ele era a favor da questão de liberar as armas para a população ou ele era contrário? Então a gente tinha que observar ao longo do texto. Claro que aqui a gente não vai fazer a leitura, né? Mas olhando aqui por cima, o que a gente já consegue observar pela opinião dele? Se a gente pega o início, o trecho, né, que foi colocado como início, porque a gente vê aqui que foi retirado a parte, uma parte do texto, assim como aqui no meio, assim como no final, mas o início do texto que nós temos aqui colocado diz o seguinte: os que advogam pelo desarmamento dos cidadãos almejam que o cidadão fique completamente desguarnecido diante de criminosos que invadem suas residências. E olhem a última frase: armas não aumentam os homicídios. Só por estas duas frases, o que a gente identifica? Que ele é a favor. Então, sim, tem que liberar as armas. E por que ele é a favor? Isso vocês tinham que fazer nesse quadro intitulado Argumentos. Então, vocês tinham que observar o que ele usou de exemplo, de dado, para fundamentar essa opinião favorável dele para a população ter acesso às armas. Aí, observando o texto, eu destaquei aqui. Primeiro, então, a gente tem ali a contextualização do que ele coloca, do que as pessoas costumam apresentar como defesa para que não, né, se tenha o armamento da população. E depois ele coloca o que ele acha que são os argumentos fundamentais para que quem pensa contrário a ele passe a refletir sobre a perspectiva, aliás, de acordo com a perspectiva, né, que ele tem. Aí o primeiro argumento que a gente pode destacar é a questão ali dos bandidos mais as armas. Como assim os bandidos mais as armas? No caso, ele coloca ali que os bandidos continuam a ter livre acesso às armas de fogo por meio do mercado negro, que daí eles conseguem ter acesso a essas armas. Então, indifere se vai, né, ter a liberação ou não, eles já têm esse acesso. O outro argumento que ele utiliza é que o Estado não consegue proteger a população dessa questão da violência, né? E aí o que acontece? Na visão dele, se as pessoas tivessem acesso às armas, aí seria mais fácil elas se protegerem. E por último, ele faz uma comparação entre a situação do Brasil, a situação dos Estados Unidos e a situação da Suíça. Lembrando que nos Estados Unidos e na Suíça, ali as pessoas têm, né, acesso às armas
e ele coloca que há poucos homicídios relacionados com uso de arma de fogo, se comparado aqui no Brasil, que não é liberado e que a gente tem uma taxa muito alta de homicídios. Então, assim, o que ele quer dizer é que ter armas não quer dizer que não tem relação, né? Você ter armas quer dizer que vai ter muita morte. E isso é o que ele defende, né? E aí, se vocês colocaram mais algum argumento também, ótimo, depois a gente vai conferir todos juntos. E nas páginas 14 e 15, nós tínhamos então a transcrição do texto do José Mariano Beltrame sobre a questão também, né, de liberar as armas. Lembrando que os dois textos fazem parte de uma mesma matéria, né, da revista Época, que justamente tratava dessa questão de devemos liberar as armas, sim ou não. E aí trouxe opiniões divergentes sobre o mesmo assunto, o que é super saudável, aquilo que eu já comentei com vocês, a importância do diálogo, a importância da argumentação e não só eu acho, ou eu vi no WhatsApp, ou eu vi alguém falando, não. A gente tem que ter opinião sustentada por argumentos. E quanto mais opinião diferente, melhor, desde que tenham argumentos, né, que sustentem essas opiniões. Então, no caso aqui, a gente vai fazer o mesmo procedimento, vocês já fizeram na realidade, do que foi feito com o texto do Denis Rosenfeld, lá o professor de filosofia. Então, primeira coisa, a autora, agora vocês já sabem que é o José Mariano Beltrame. A qualificação do autor. Então, quem é? Qual é a ocupação? Onde trabalha o José Mariano Beltrame? E está, a exemplo do Denis Rosenfeld, está logo à frente o nome dele, né? Logo na frente do nome dele. Secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro. Aí, questiona qual que é o ponto de vista. Bom, não era muito difícil, né, gente? Primeiro que se a gente está trabalhando com opiniões diversas e se o anterior foi a favor, esse com certeza seria contra, né? E o dele estava fácil, que só a primeira frase ali, né, do texto dele já trazia a opinião. Há 8 anos à frente da Secretaria de Estado de Segurança do Rio de Janeiro, sou categórico em afirmar. O Estatuto do Desarmamento é um instrumento importantíssimo na proteção da vida bem maior do ser humano. Ou seja, ele vai ser contra essa questão de liberar as armas. E esse trecho já pode ser utilizado ali na parte dos argumentos que foram, né, selecionados por ele, para sustentar a opinião dele. Então, essa questão do Estatuto do Desarmamento, a importância que ele tem, né, na preservação da vida, a questão do acesso fácil às armas ilegais, que o que acontece? Ele traz ali como exemplificação o massacre que ocorreu em Realengo, que foi em 2011, se eu não me engano, e que um jovem de 23 anos acabou tendo acesso a esse revólver que foi adquirido de forma ilegal e acabou, né, vitimando inúmeros inocentes por meio do uso da arma de fogo. Depois ele traz também a questão da ONU, o que a ONU diz? Que justamente essa questão do Estatuto do Desarmamento permitiu que o Brasil tivesse uma redução da violência no que diz respeito à violência armada, ou seja, a violência que é gerada, né, por meio do uso da arma de fogo. Então, há essa questão importante no que diz respeito ao Estatuto do Desarmamento, o que ele representa para a população. E vocês, não sei se tem outro aqui, deixa eu observar, vocês poderiam usar os dados que ele coloca ali de apreensão do Instituto de Segurança Pública, podem ter colocado, né? Ou algum outro que eu tenha deixado passar, ou até mesmo esse de Realengo, veja que eu destaquei o acesso fácil, mas vocês podem ter colocado também esse tipo de exemplificação que ele usou para sustentar o argumento dele. Aliás, a opinião dele, né? Ele usou os argumentos para sustentar a opinião dele.
Aqui, gente, eu trouxe só a título de curiosidade mesmo a questão dos 10 motivos para ser a favor do livre comércio de armas e 10 motivos para ser contra o comércio de armas de fogo. Eu espero que quando vocês foram fazer a atividade lá da página 18, no exercício 3, que pedia para vocês fazerem provavelmente o mesmo procedimento que foi adotado em relação aos dois entrevistados, né, o professor Denis Rosenfeld e o secretário, que tem como formação ser delegado, o José Mariano Beltrame, e isso era muito interessante, né? Eu ainda comentei com vocês no vídeo em que a gente falava sobre esses textos, que é muito interessante pensar que um professor de filosofia seja favorável a questão da liberação das armas e um delegado seja contrário, porque no senso comum, ou seja, para nós leigos, nós costumamos associar o quê? Que um professor de filosofia, pensando na questão da vida e tudo mais, vai querer que o cidadão não tenha acesso a armas. E o delegado, já que ele lida principalmente com essa questão da criminalidade latente todo dia, ele vai querer que a população se arme. Então, assim, é uma visão bem limitada se a gente pensar, porque realmente os argumentos que eles usam ali faz tanto sentido para um professor de filosofia quanto para um delegado, como a gente pode ver ali. Mas é interessante trazer isso, porque no senso comum, a gente primeiro vai pensar que o professor de filosofia será a favor, aliás, contrário à liberação das armas, e o delegado favorável. Aqui, espero que vocês tenham feito uso desses textos na hora de entrevistar, então, para fazer aquela atividade que era similar ao que foi feito ali com o professor e com o delegado, o secretário, né? Para chegar a essa opinião, então, dos responsáveis, utilizando como base esses argumentos aqui, que poderiam servir. Eu não sei por que eu sou favorável. E aí tinha uma lista que tem, né? Uma lista que tanto para você ser favorável, quanto para você ser contrário. E, claro, também para vocês utilizarem na produção textual que vem logo na sequência. Aí, conforme eu disse para vocês, na página 18, nós temos, então, a produção textual. Pedi ali para vocês elaborarem um texto dissertativo com estrutura semelhante à apresentada no texto Devemos Liberar as Armas, e colocando essa questão de você é favorável ou não. Ali na dica dizia o seguinte... Antes disso, os objetivos da produção de texto. Posicionar-se frente a uma situação polêmica, que é o que a gente tem feito em todas as atividades, né? Exercitar a habilidade de argumentar, porque a gente só tem argumento, como eu sempre digo para vocês, fazendo leitura e produzindo. Não tem como, não tem outra forma de conseguir argumento. Ou você, ou não. Você lê e você escreve, e você fala. E assim você vai conseguindo essa habilidade de argumentar. Até porque, gente, argumentar não é só jogar o dado ali. Eu vi que tem uma pesquisa que trata dessa questão do armamento, que apresenta 50% da população armada, traz benefícios, alguma coisa assim. E pronto, só joguei o dado e tá pronto. Não, não é assim que funciona. Eu preciso argumentar em cima do argumento. Ou seja, eu preciso dar a minha opinião em cima daquele argumento. Por que eu estou utilizando? E isso mostra que se armasse a população, não aconteceria problemas, ou o contrário. Tá? Aí a dica era para vocês relerem os textos da proposta, construir o posicionamento, então olhando lá os argumentos citados pelos especialistas ou pela pessoa que vocês entrevistaram, utilizar no mínimo 10 linhas, como vocês podem ver, o meu texto ficou bem maior que 10 linhas, né? Organizar o seu texto em parágrafos coesos e coerentes, então um parágrafo tem que conversar com o outro, como eu sempre digo, não pode parecer o Frankenstein, né? Um pedaço de um pedaço de outro, e revisar o texto. Então, aqui a gente tem o exemplo do meu texto que eu fiz. Eu não gostei muito dele, não, mas também não consegui produzir algo muito diferente dessa questão, porque é uma questão que eu não me sinto muito confortável para escrever sobre. Mas, assim como vocês também não se sentem, ainda assim eu produzi o meu texto também, tá? Só de modelo. Até que eu saí um pouquinho do modelo que eles colocaram ali, que era para ser uma estrutura semelhante, né,
O que tem aqui de semelhante é que tem os argumentos, eu utilizei a fala de um dos especialistas, mas eu mantive bem a estrutura do dissertativo argumentativo que eu tenho passado para vocês. Porém, eu fiz essa questão de aparecer no texto. Então, por meio dos verbos ali, vocês vão perceber. Então, vamos lá. É de conhecimento geral que quando o assunto é sobre a liberação ou não das armas, sempre existirão opiniões diversas. Porém, é uma temática que precisa ser debatida. Afinal, o cidadão se sente tão impune diante de tanta criminalidade que acaba tendo pensamentos de se tornar justiceiro, ou seja, fazer justiça com as próprias mãos. E sabemos que essa nunca foi e nunca será a melhor opção. Então, aqui eu apresentei, contextualizei e depois coloquei a minha tese. Lembra que a tese é o meu ponto de vista que eu vou defender ao longo de todo o meu texto. E qual que é a minha tese, então? Que fazer justiça com as próprias mãos não funciona. Então, já deu para entender que eu sou contra o armamento da população, tá? Aí eu venho para a minha argumentação. Exemplos de situações em que o cidadão comum que teve acesso a uma arma e acabou cometendo algum crime são inúmeros, como o citado pelo secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, que em entrevista à revista Época, em 2015, relembrou um massacre ocorrido em Realengo, no qual um jovem adquiriu uma arma de fogo e fez várias vítimas, inclusive ele mesmo. Situações como essa poderiam ser evitadas se houvesse uma participação maior do Estado nessa fiscalização do que ocorre na sociedade. Então, o meu primeiro argumento foi citar o exemplo utilizado lá por um dos entrevistados, no caso aqui o secretário de Segurança. Vejam que eu coloquei, tá? O exemplo que ele deu, e aí eu coloquei a minha opinião. Tudo aquilo ali, exemplos, tananã, na realidade, o exemplos de situações já é uma contextualização minha, né? Depois vem aí o dado concreto e depois vem minha opinião, que é onde que a gente enxerga essa minha opinião? Situações como essa, que é o meu comentário sobre o argumento que eu utilizei. Situações como essa poderiam ser evitadas se houvesse uma participação maior do Estado nessa fiscalização do que ocorre na sociedade, tá? Aí eu vou para mais um argumento. Um outro ponto que merece destaque é o fato de muitas pessoas estarem cansadas com a lentidão da justiça brasileira, que muitas vezes não pune devidamente um criminoso que tirou a vida de outra pessoa. E como pelo meio legal não há resultado, acabam querendo resolver a situação e acreditam, erroneamente, que tendo uma arma a situação seria resolvida, o que sabemos não ser verdade, já que uma vez que você tire a vida de outra pessoa, mesmo que ela tenha cometido um crime antes, você também passa a ser um criminoso. Sem contar que nem existiria mais sociedade se tudo que nos fizessem devolvêssemos na mesma moeda. E aqui, vejam bem, ali no primeiro exemplo que eu dei, não parece estar casando muito com a questão lá do justiceiro. Por quê? Aqui por isso que eu não gostei tanto do meu texto. Só que ia ficar um parágrafo muito extenso se eu fosse colocar. Porque não que justifique. Só que ele era um ex-aluno. Depois, acho que ficou comprovado que ele tinha algum distúrbio mental e tudo mais. Porém, eu poderia ter colocado essa questão que às vezes ele quis fazer justiça com as próprias mãos, relacionado a alguma coisa. Eu poderia ter contextualizado assim, mas eu não coloquei. E aí parece que eu não tô tão dentro assim do tema. Mas aí eu volto para o tema quando eu coloco essa questão, que as pessoas se sentem muito abandonadas quando a justiça demora muito tempo e quando sai lá a sentença, fica, né, pouco tempo que a pessoa vai ficar presa, e aí se tivesse uma arma eu já resolvia. A gente vê muito desse argumento. E claro que eu penso nos familiares de quem perdeu um ente querido, principalmente que foi outra pessoa que tirou a vida. Óbvio, eu consigo totalmente me colocar no lugar. Só que eu sempre penso nessa questão. Se eu cometo esse ato, eu também vou virar uma criminosa. Né? E também não existiria sociedade, porque imagina, se mata um, mata o outro, daí o outro vai resolver, daí o irmão do outro vai resolver, daqui a pouco não existe mais ninguém. Então fica complicado sustentar, né? Se sustentar nesse tipo de argumentação. E aí vem a minha conclusão.
Logo, é preciso que o Estado, por meio do Ministério da Defesa, elabore e cumpra leis que protejam a população para que esse sentimento de olho por olho, dente por dente, seja cada vez menos comum, permitindo assim que possamos conviver em paz e em sociedade, nos sentindo e sendo protegidos pelo que nos é garantido na Constituição, né? Porque todo cidadão tem direito a essa proteção do Estado. Só que ela está sendo falha. E isso que muitas vezes desperta esse sentimento de justiça. Eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Então vejam que tem essa questão da coerência, da coesão no meu texto, né? O que eu coloquei lá no início, eu volto aqui no final. Então, se vocês, no texto de vocês, tem essa coerência, se o que está lá no início eu vou conseguir localizar no final também, e ao longo do meu texto também, ótimo, atingiram o objetivo. Bom, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, já sabem que é só entrar em contato comigo, tá? E nos vemos na próxima semana. Até lá, pessoal. Tchau!